abaixa a luz, Faz. muda, Isso. assopra o microfone, faz esse gesto, um monte de gente vai cair. Vai. Achar... O depoimento de Rodolfo Abrantes acabou literalmente virando uma bola de neve. Depois do seu depoimento, muitos pastores vieram às suas redes sociais expor uma cultura de humilhação e manipulação por parte dos líderes da Bola de Neve. Quem não gostou nada disso foi o pastor Anderson Silva, que veio em suas redes sociais dizendo que os pastores estão com uma espécie de mimimi e contou um pouco da sua história e o que passou na mão de alguns pastores. Confira. Ele não quer que você faça isso, te faz pior. Não é que ele tá controlando minha vida, não sei o que, bababá. Essas conversas não existiam há algumas décadas aí. Destruímos a igreja, velho, quando a gente passou a chamar diácono de voluntário. Diácono não tem escolha, diácono vai pra culto com filho internado. Diácono não tem escolha, diácono vai pra culto com filho internado. E o voluntário vai dizer, é abuso. Por exemplo, meu pastor, primeira gravidez nossa, do Paulo, hoje está com 16 anos. E eu era voluntário da igreja. Pastor, amanhã é o pré-natal da Keila, eu não vou vir não, tá? Que eu vou no pré-natal com ela. Aí o meu pastor falou bem assim, gravidez é doença? Não. Ela tá andando? Tá. Então que ela vá só. Se você não vier amanhã, 8 horas, não volte mais. Que ela vá só. Se você não vier amanhã, 8 horas, não volte mais. E 8 e 1, não são 8 horas. Hoje, vai ele fazer isso. Vai estar no Jornal Nacional. Amanhã vai estar no Fantástico no domingo, entendeu? Pastor abusador. Eu tô aqui, irmão. Processo da igreja diaconal. Ah, pastor, mas por que você é assim? Cara, eu não consigo ler a Bíblia de outro jeito não, mano. Não sei onde vocês pegaram esse romance. Não tá nos profetas, não tá nos apóstolos, não tá no Jesus. É pau no gato, velho. É flexão na brita, brother. Sem fazer denúncia no Ministério Público, entendeu? Mas hoje não. Hoje a gente tá fofinho demais, mano. Jesus virou o ursinho carinhoso e a galera não aguenta pressão pra nada. Porque é voluntário. Voluntário faz se quiser, quando quiser. Você é discípulo de Cristo, tá dizendo, a igreja me feriu. Se você é uma menina, eu até entendo. Agora, se você é um homem e você fala isso na minha frente, eu vou te dar um pedala Robinho. Aí você tá, palavras machucam, a igreja me fez tanto mal. Cara, merece uma surra. Eu acho que o problema é isso, né? Muito pastor se chamando de pai. Mas se fosse pais mesmo, puxava o cinto e dava uma surra nesses camaradas. Principalmente se for homem. Tô ferido. O pastor é abusador. Quem foi perguntado sobre essa manipulação de pastores por usar o cargo de liderança e acabar colocando fardo pesado nas costas dos fiéis foi o pastor Josué Gonçalves, que disse o seguinte, confira. O pastor diz que não abençoa o casal que pediu para sair da igreja e ir para outra e não quer nem a amizade. Sabe qual é o grande problema? Alguns pastores se sentem donos do rebanho, donos das ovelhas, como se tivesse ele morrido por elas, não Jesus. É claro, o meu papel como pastor, conselheiro, orientador, é dar uma direção, dar uma orientação, se a pessoa está escolhendo uma seita para congregar. Mas se é uma igreja co-irmã, que faz parte do mesmo reino de Deus que nós fazemos, eu não tenho o direito de não abençoar. Eu não sou feiticeiro para amaldiçoar, pô. Eu sou pastor de igreja e eu não morri pelas ovelhas. Quem morreu pelas ovelhas foi Jesus. E às vezes esse tempo terminou esta ovelha caminhar na nossa igreja e conosco. Veja só, o papel do pastor é orientar, instruir e abençoar e nunca amaldiçoar. Como lidar com os líderes que querem que estejamos na igreja todos os dias? Alguém me procurou pedindo um conselho. E esta pessoa disse, pastor Josué, hoje é o dia do aniversário do nosso casamento e eu tinha programado em um bom restaurante um jantar com a minha esposa. Porém, agora o meu pastor me liga falando de uma reunião de última hora e ele quer que eu vá a qualquer custo.
O senhor acha que eu devo ir na reunião que o pastor marcou ou com a minha esposa celebrar o dia do nosso aniversário, o aniversário de casamento? Eu disse, vá com a sua esposa para o restaurante celebrar o dia do aniversário do seu casamento. Preste atenção, às vezes você precisa dizer não para o líder, para que o liderado não se torne um escravo. A igreja não pode ser a causadora da crise em uma família, porque a igreja está tomando todo o tempo e não está sobrando tempo para a esposa, os filhos, a família. Pense nisso. Sou esposa de pastor e estou cansada. Ele dá tudo de si para a igreja e nada para a família. Sabe qual é o grande desafio de um pastor que ama a igreja e é comprometido com o seu chamado pastoral? A gestão do seu tempo, a gestão da sua própria agenda. Veja só, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua família, o seu casamento? Se eu estou dando tudo para a igreja e não está sobrando tempo para minha esposa, para minha família, tem alguma coisa errada e lá na frente a conta vai chegar. Então, preste atenção. A minha primeira igreja a ser pastoreada é a minha família. Eu aprendi isso há 40 anos atrás, quando eu comecei. A minha primeira igreja é a minha família. Um pastor precisa investir no seu casamento, investir tempo na sua família, até para pastorear a igreja, tendo uma família como o seu portfólio, entendeu? Pense nisso. Veja o que Renato Borges falou sobre os lobos vestidos em pele de cordeiro. Confira. Quando você chega numa igreja em que tem lá eu chamo muito de lobo, né? O falso líder religioso, falso profeta, você não se dá conta, porque uma das características é quando você chega naquele ambiente, você é muito bem recebido. Isso é uma característica das personalidades narcisistas. O transtorno de personalidade narcisista, assim como os psicopatas. Todo psicopata, ele é um narcisista. Ele tem um modo de ser que parece até previsível. Você consegue perceber umas características que ele repete aquilo em todas as suas vítimas. A vítima pode ser uma namorada, pode ser um funcionário do trabalho, mas pode ser também uma ovelha da igreja. Quando você chega, você é muito bem recebido. Isso é chamado de love bombing, o bombardeio de amor. Você nunca teve um pastor tão carinhoso quanto aquele, tão atencioso. Ele te deu o WhatsApp, ele te abraçou, ele soltou fogos na sua chegada. E esse carinho que você recebeu e muitas palavras de afirmação, você nunca tinha recebido antes. Aí você fica encantado. Você começa a dar testemunho de que nunca se sentiu tão amado. E como que você vai conseguir distinguir, assim, de cara, que ali tem um abusador, se a princípio ele te faz sentir amado? Mas o ciclo do abuso ele segue. Depois você vai participar de um certo treinamento, ele vai te fazer promessas futuras, promessas que nunca chegam, que você vai atingir cargos, que ali você vai ser muito feliz, que você foi resposta de Deus para aquele lugar. Depois você é muito usado, aí é um momento de desgaste. É a hora que você não vê muito mais os seus parentes, amigos antigos, é quando sua agenda fica lotada das atividades daquela igreja. E ele diz que para fazer para Deus você tem que se dedicar, mas você ainda fica recebendo aquelas promessas de um futuro maravilhoso, que as coisas vão ser extraordinárias, que o futuro daquela igreja vai ser algo tremendo, até que o seu desgaste emocional vai acontecendo, você vai sentindo no emocional, mas também no seu físico, sua noite de sono não anda bem, você vê que dentro das relações há muitos atritos entre os irmãos e o pastor Lobo, ele faz a famosa triangulação, ele fala de você para ele, dele para você, porque ele quer descartar um dos dois, então vocês entram em atrito e ele sempre sai como inocente. Eu não vi, não sabia, mas ele estava articulando. A manipulação é uma característica grande. E por fim desse ciclo do abuso é o descarte. Toda relação abusiva, ela
teoricamente termina no descarte, ele é sempre traumático. Aqueles que saem entram com muita alegria, mas saem pela porta dos fundos, sendo ofendidos, chamados de desleais, desviados, hereges e vários tipos de rótulos. Aqueles que ficaram dentro são, de uma certa forma, coagidos a não falar mais com o irmão que saiu. Eram grandes amigos, mas eles deixam de seguir na rede social e tudo mais. Pode acontecer que esse que foi descartado, ele ainda seja sugado de volta para o abuso. E ele passe anos da vida dele rodando em receber uma migalha de amor, em ser usado, explorado, descartado, sugado de volta. Esse sugar de volta é chamado de hoovering, que é um aspirador americano. Então você é sugado de volta para essa relação abusiva. E você fica girando nesse ciclo do abuso. Aqueles que são descartados e saem, é muito meu alvo nas minhas redes sociais de eu dizer que há vida fora das bolhas abusivas, fora do abuso religioso, para a pessoa se reencontrar na fé. Alguns desistem da fé, outros ficam desigrejados, outros ficam perdidos, outros encontram uma nova igreja e chega lá, ao invés de ter um lobo, tem uma raposa. É uma variação do... O pastor Osiel Gomes também deixou uma palavra sobre esses líderes, pastores que se aproveitam da boa fé e da ingenuidade de muitos fiéis. Confira. Tem crente que tem mente fraca. Tem crente aqui que se eu disser para ele, meu irmão, eu sou usado por Deus, Deus me disse que é para você me dar R$2.000. Ele me dá ou não me dá? Ele me dá. Pronto. Tem irmão que se eu disser assim, olha irmão, larga esse remédio fora, Jesus vai te curar. Ele larga ou não larga? Um líder de Deus, ele nunca se aproveita da mente frágil de um fiel, de estrutura mental fraca para ele tirar proveito. Vocês sabem por que eu prego só o evangelho? Eu não uso de artimanha para dizer, se você der isso, Deus vai te abençoar. A Bíblia fala de oferta, a Bíblia fala de dízimo. Quem quiser contribuir, que o faça com amor e temor a... Um líder de Deus, ele nunca usa o nome de Jesus para tirar daqueles que têm mentes fracas, para ele tirar o proveito dele. Quem também falou sobre a manipulação pelas igrejas através dos cultos foi o pastor Daniel Mastral, e isso você vai ver agora. Você vai assistir esse vídeo agora. Antes, eu só quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Mas você acha que nenhum é pra pegar almas mesmo? Tipo assim, eu vou chamar atenção porque é a única maneira... Lembra aquele paradoxo que eu falei? No começo, muitas pessoas no começo sim, mas de repente se perdem. Hoje você acha que ninguém mais tem uma... Acho que existem raras e honrosas exceções, né? Mas acho que são os pequenos. Né? Você acha que são os pequenos? Os pequenos, que preservam os valores, os princípios. Que tá ali, tipo... Os grandes já saiu Porque o pior, eles sabem a verdade e ensinam a mentira. Isso é terrível. É tipo o fariseu da época de Jesus. Sabe, eles sabiam a verdade, mas eles não ensinam a verdade. Mas não vou porque acho que é mais legal raça ter... de víbora, ser como a gente falou, é mais legal ter a graninha para gastar com a... E com luxo também, né? Isso, com luxo, é isso aí. Com luxo. Você, em vez de pegar avião normal, pega o seu jatinho, vai para sua fazenda. Né? Então, claro, ele faz de propósito. Né? E eu vi isso em reunião, preparando um congresso, e o povo ali sedento, buscando a Deus, sabe? Teve uma ocasião que eles iam fazer um ato profético, né? De que Deus ia derramar prosperidade na igreja. E eles combinaram isso, né? Eu soube depois, eu não soube no momento, né? Certo. Né? Mas eu percebi, eu não sou burro, né? Eu vi que aquilo ali não era real. Sabe, tem coisas muito toscas, né? Então eu percebi, vai diminuindo a luz, vai mudando o som, né? Vai deixando o povo entrar sabe? Sim, até a temperatura muitas vezes. Vai mudando tudo, vai mudando a impostação de voz. Cara, eu já percebi isso várias vezes. A pessoa começa a balançar um pouquinho, é natural, vai cantando, né? Vai se movimentando. Aí, o que eles fizeram? Às vezes até lá em cima mesmo. Tinha purpurina no ar-condicionado. Né? Ligaram o ar-condicionado, né? Saiu, começou a cair, estava escuro, as pessoas não viam direito, luz pouca iluminação.
começou a cair, a pessoa começou a ver na pele, assim, rapaz, pó de ouro, Deus está derramando a unção. Aí, glória a Deus, enlouqueceram. Né? E aí pede oferta para o povo. E aí tem o puxador de fila. Ó, Deus está pedindo agora para cada um dar uma oferta voluntária de R$1.000. Aí o cara levanta. Mas tem as pessoas combinadas no meio. Claro, é isso aí. Vai lá na frente. Não, isso aí é o puxador, é isso aí. Feito uma nada. Vai na frente, com o envelope vazio, põe no gasofilácio lá e estimula o resto aí também. Então, quer dizer, quando eu comecei a ver isso, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Sabe, uma vez eles contrataram um rapaz, ele era cortador de cana, numa cidade perto de Ribeirão Preto, Sertãozinho, eu acho. Então ele ganhava pouquíssimo, né, como cortador de cana. Ofereceram para ele, na época, seria o equivalente hoje a uns R$1.000, pagaram ônibus leite e hospedaram ele no hotel padrão Ibis. Né? E ele era bem magrinho, o arquétipo dele era magrinho, o biotipo dele, né? Então se ele sentasse numa cadeira de roda, parecia que ele tinha atrofia muscular, ele era cadeirante. E assim, o holofote já estava apontado na direção dele quando fosse acontecer um milagre, quando o pastor fosse orar, né? Então, deram um cachê para ele e ameaçam o rapaz, né? Nós somos mais fortes que você, a gente tem mais dinheiro, a gente tem advogado, a gente tem influência, você é nada, né? Ou você obedece, você quer ganhar teu dinheiro e ficar quieto, e a pessoa faz. E assim, faz. E aí contratam o mesmo cara de novo. Aí o mesmo cara que as pessoas não percebem que é em locais diferentes, né? Mas é o mesmo, vai lá de novo, né? Porque ele já virou um profissional daquilo. Tem muita leitura fria, pesquisa. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa sabia da minha vida e tal. Tem indução, tem uma má compreensão. Falar em línguas, as pessoas acham que se falar em língua dos anjos, ela é mais espiritual que o outro. Ele é melhor que o outro. Isso mexeu com o seu ego, né? Eu sou melhor que o demais. Daí ela sai falando. Isso é coisa não é de Deus isso. Porque o homem introduziu isso daí, a doutrina humana. Porque a língua tem que comunicar. Se eu falar alguma coisa que você não entende, não comunicou. Não adiantou. Né? Acho que até em algumas exceções pontuais aí, né? Não dá para generalizar, entre você e Deus, tal. Né? Mas assim, no coletivo vira uma Babel. Trouxemos a Babel para a igreja. E o contexto disso vem lá de Pentecostes, onde os apóstolos receberam o batismo do Espírito Santo e falaram em línguas. Porém... cada um entendia na sua língua. Isso, são línguas conhecidas. Isso. Era a festa. Para alguns eram línguas estranhas, mas é que cada um estava ouvindo na sua língua. Exato, né? Pô, que esses galileus estão falando... Estão bêbados, cheio de mosto, né? 9 horas da manhã. Né? Eu estou entendendo, esse galileu está falando a minha língua. Quer dizer, eles não estavam falando uma língua incompreensível. Né? Quando Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele está usando uma retórica aqui, uma narrativa, que era uma língua compreensível por todos, independente de como... Ou seja, ele não está dizendo, eu falo, ainda que eu falasse sem amor, eu nada seria. Nada, né? Ainda que eu repartisse todos os meus bens aos pobres, Paulo não era rico, ele passou necessidade. Né? Filipenses capítulo 4, ele fala, Filipenses, finalmente vocês lembraram de mim, né? Estava passando aperto aqui, né? Era oferta voluntária que ele recebia, né? Então, era oferta de amor que ele recebia ali. Então, é interessante isso, né? Você vê, as pessoas foram induzidas a isso. E aí alguém começa a enrolar, o outro enrola. Dependendo de como você fizer a você pode abaixar a luz, muda, assopra o microfone, faz esse gesto, um monte de gente vai cair. Vai achar que é no poder de Deus. Como é que foi o culto? Legal? Você chegou até aqui nesse vídeo. Eu quero dizer pra você que é um prazer muito grande ter você por aqui. Se não for pedir demais, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.